Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas. Vamos entrando. Já tô dando check em algumas tarefas aqui dessa manhã, hein? Bom dia, minhas maravilhosas. Vocês também acordam cedinho, hein? Cedinho. Caindo da cama todo mundo aí. Vamos entrando. Hoje eu separei pra vocês. Vocês sempre me perguntam parte da minha história. Nossa, tô com a minha carinha, olha. Parece que eu saí de uma guerra depois dessa semana da cosmetologia personalizada, né? Vocês sempre perguntam sobre a minha história, como que eu comecei, quais foram as escolhas aí que me fizeram chegar até aqui. Então eu separei esse conteúdo para conversarmos hoje. Também para ficar salvo, porque como entram muitas pessoas novas aqui, é um conteúdo que já vai estar salvo por ali. Ai, me engasguei, socorro, preciso de água. Deixa pra alguém me trazer água aqui. Buenas. Também hoje eu vou passar algumas informações pra vocês sobre o curso Fórmula Home Care aqui. Quem é a primeira vez que tá no Café das Sabidonas aqui, gente? Quem é a primeira vez que tá aqui no café? Que ontem, na nossa aula da Semana da Cosmetologia, tinham muitas colegas novas, aí nós terminamos a nossa aula tarde pra caramba. Eu fui dormir quase 1h da manhã. E agora estou aqui com vocês de manhã cedinho de novo. Ó, a Karen é a primeira vez que está aqui, a Nanda a primeira vez que está aqui. Sejam todas muito bem-vindas, tá bom? O nosso Café das Sabidonas, ele acontece todas as segundas-feiras, às 7h30. Para falarmos aí sobre diversos assuntos que envolvem a nossa área, né? Então, sobre cosmetologia, princípios ativos, fisiologia, às vezes eu trago algum convidado especial para falarmos aqui. E como essa semana nós já tivemos uma semana muito intensa de conteúdos super aprofundados aí na Semana da Cosmetologia, hoje eu trouxe para vocês aqui esse conteúdo um pouquinho mais leve, até para não bagunçar muito a cabeça de quem participou aí da Semana da Cosmetologia Personalizada. Ó as meninas aqui, eu. Inclusive, quem ainda não participou da Semana da Cosmetologia, você ainda consegue entrar nos grupos de WhatsApp para pegar os materiais, os e-books e tudo mais. Basta comentar aqui embaixo, eu quero, fazer o seu cadastro e entrar nos grupos de WhatsApp, onde nós estaremos enviando aí, obviamente, os materiais, né? E também todas as informações da abertura de turmas do curso Fórmula Home Care que acontece hoje, a partir das 19h30 para quem estiver no grupo de super interessados e às 20 horas para quem não estiver nos grupos para o público geral, tá bom? Então entrem lá nos grupos, leiam as mensagens, é importante que vocês leiam as mensagens e que vocês identifiquem qual é o grupo de super interessados, tá? Entra no grupo macro lá do WhatsApp, identifica qual é o grupo dos super interessados, entra para que você tenha a chance de concorrer aos bônus incríveis aí do Fórmula dessa edição, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente pra vocês ali, tá? Olha, as meninas, acho que não viram aqui que eu preciso de água, gente. Pera aí, gente, um segundo. Acho que agora viram. Ah, tá aqui o Silvinho escreveu pra mim, ó. Fixar o comentário. Enquanto fixar ali, viu? Tá, coloquei, Meu cafezinho. E por que eu trouxe esse assunto pra vocês hoje, né? Primeiro porque me perguntam muito e outra porque a gente sempre se compara com o palco da outra pessoa, né? Então nós vemos aquela pessoa ali, muitas de vocês aí tem como inspiração, né? Mas consequentemente nós acabamos nos comparando muitas vezes. E a comparação, eu costumo dizer, né, que a comparação, ela é a mãe da paralisação ali. Você se compara, automaticamente você se paralisa. Obrigada. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe a estrada que aquela pessoa percorreu para estar ali hoje. E eu converso com muitas de vocês, pode não parecer, mas na próxima semana eu estarei fazendo 33 anos aí. E eu converso com muitas de vocês que são muito novas, né? Que tem 20, 21, 22, né? Já passaram meninas lá pela clínica muito novinhas aí também. E aí a gente acaba se comparando, porque eu ainda não decidi sobre a minha profissão, porque eu ainda não conquistei tal coisa. E aí vocês entram naquela loucura da comparação,
Mas, gente, isso é uma... É para nossa própria vida, né? Nós podemos ter pessoas às quais nos inspirarmos, né? Termos ali como um espelho, uma admiração e tudo mais, mas não nos compararmos, né? Inclusive, eu fui uma pessoa que entrei na faculdade já muito tarde, né? Eu entrei na faculdade já com os meus 20 e tantos anos aí, acho que era 24, 23, aí tranquei um ano, aí depois voltei. Então, eu tenho toda uma história também com a graduação, assim, sabe? Então, eu entrei na faculdade, depois eu tranquei um ano, porque na graduação que eu fazia, tinha aquelas aulas de anatomia com cadáver, e eu tinha pavor daquilo, passava muito mal, eu vomitava, eu sentia enjoo, e aí eu sempre ligava pra minha mãe, eu não vou ficar aqui, esse cheiro horroroso. E aquele cheiro, né, grudava nos cabelos, grudava nas roupas, era muito horrível mesmo, assim, eu não conseguia. E eu cheguei a perguntar na faculdade se tinha outra forma de fazer, enfim, né? Não, tinha que obrigatoriamente passar por aquilo ali. E eu falei que eu não ia conseguir, realmente, gente, eu sentia ânsia de vômito, eu chegava várias vezes em casa e vomitava, porque eu realmente passava muito mal. E aí, dado um tempo lá, tranquei a faculdade, porque eu não ia conseguir fazer aquela, até fiz outras cadeiras, enfim, né? E aí, quando abri uma graduação perto da minha casa, a primeira coisa que eu perguntei foi como que eram as aulas de anatomia. Aí não, né? Já eram em laboratórios, com bonecos e etc. Então, voltei para a graduação. E o que acontece, né? Muitas vezes, até hoje eu falo isso, né? Eu disse, nossa, aquele um ano que eu tranquei, se eu não tivesse trancado, agora eu já estaria com a minha segunda pós-graduação. Se eu não tivesse trancado, agora eu já teria finalizado a minha segunda graduação, porque eu estou agora fazendo a minha segunda graduação em farmácia. E já fiz uma pós-graduação em cosmetologia clínica e estética. Enfim, então eu sempre fico comparando aquele tempo, né? Como se fosse um tempo perdido. Mas talvez não, né? Com certeza eu não estava preparada a lidar com todo o conhecimento que tinha lá, ou não estava preparada a lidar com aquilo na minha vida, enfim, né? Então a gente passa a aceitar tudo isso. E aí o que acontece? Quando eu tinha 25 anos, eu trabalhava com a minha mãe nessa época no ramo de seguros, na parte de financiamento de veículos. Era muito nova. Então eu não tinha muita noção sobre empreender, né? Afinal, eu trabalhava ali com a minha mãe já estava empreendendo, né? Mas também a gente não tinha muito conhecimento sobre a área da estética, né? A área da beleza. E quando nós decidimos, foi do nada isso, um dia nós conversando e a gente assim, quem sabe a gente não abre um salão então, né? Quem sabe a gente não vai lá e não abre uma estética. Já que tu tá cursando estética, daqui a pouco, né, já vai captando ali alguns clientes e tudo mais. Pronto, vamos fazer isso, né? E aí nós tomamos a decisão que nos levou depois a um caos que a gente vai chegar lá. Mas assim, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que ela me incentivou muito a conquistar os meus sonhos, né? A trilhar o meu caminho. Ela sempre foi uma pessoa que está ali o tempo todo me incentivando muito, me levando muito pra cima. E, inclusive, quando abrimos essa estética, ela deu tudo de si, assim, sabe? Pra realmente foi algo dos nossos sonhos, né? Era tudo exatamente como a gente queria, no lugar que nós queríamos, tudo, né? Nós chegamos a ter lá uma equipe. E aí, o que acontece? Nesse lugar, era metade dividido entre a área estética, então nós tínhamos ali eu, né, que atuava com facial, tinha massoterapeuta, tinha podologia, enfim, a gente fazia aplicação de laser, de criolipólise, então era a parte da área da estética. E do outro lado era a parte de salão de beleza, onde tinha cabeleireiros, manicures e tudo mais, né? Então nós chegamos a ter lá uma equipe de 12, 15 pessoas, era muita gente naquela época. E eu não tinha a menor aptidão naquele momento, né? Não tinha o menor conhecimento de lidar com equipes, né? De liderar, de fazer reuniões motivacionais ou reuniões para organizar. Enfim, eu não tinha experiência, eu nunca tinha tido uma equipe, nunca tinha tido um negócio. E esse foi um dos nossos principais erros naquela época, né? Foi não ter se preparado previamente para abrir um negócio. Nós simplesmente colocamos na cabeça o seguinte, né? Vamos abrir, vai dar certo, né?
por que que não daria? Não é só ter clientes ali, né? Pessoas entrando e tudo mais. Nós esquecemos de todo o resto, né? Primeiro, gerenciar um negócio, das questões de organização que envolvem, né? De gerenciar uma equipe, gerenciar pessoas, que esse também é um grande desafio, gerenciar equipes, né? E tudo mais. Então, nós começamos a enfrentar vários problemas, assim, porque eu tenho uma personalidade e a minha mãe tem outra personalidade, né? E naquela época, por eu não saber me posicionar muitas vezes, não saber falar muitas vezes, não saber pedir muitas vezes, eu acabava fazendo. Tanto que naquela época, vocês não têm noção do que acho que é a loucura. Não sei se alguma de vocês aqui já teve salão ou estética, é uma loucura, é simplesmente uma loucura. Então você tá lá com aquela agenda e aí a manicure ainda não chegou, tá atrasada, e o cabeleireiro não veio, é aquelas confusão. Então eu aprendi a fazer escova, eu aprendi a lavar cabelo, eu aprendi a passar aqueles alisamentos, eu aprendi a fazer aprendi a fazer cutícula, aprendi a fazer um monte de coisa. Porque o que acontece? A pessoa não ria, começava a me dar um ataque de ansiedade. Eu falei assim, não, eu vou lá fazer, porque daí dá tempo da pessoa chegar, a gente não vai atrasar a agenda e etc. E era sempre essa loucura, E aí, dado um momento que a gente estava sempre investindo naquele lugar, sabe? Então, por exemplo, eu poderia comprar um equipamento X. Não, mas vamos investir aqui, ou sei lá, vamos investir no curso pra fulana, pra melhorar a capacitação da fulana. Então, muitas vezes eu abria mão de me capacitar para capacitar outras pessoas do meu negócio, né? Para melhorar a equipe e tudo mais. Fora isso, a gente começou a enfrentar vários problemas de gestão mesmo, gestão de negócio, gestão financeira. E a gente foi olhando aquilo ali e eu pensando assim, né? Não, né? O primeiro ano, né? O que nos dizem, né? O primeiro ano é o mais desafiador, depois as coisas vão melhorando, né? Vamos aguentar, vamos indo e tal. E as coisas começaram a tomar uma proporção que fugiu completamente aí do nosso controle, né? E aí, depois de 1 ano e meio, a gente já tava, assim, com dívidas muito altas. A gente teve também um contratempo familiar aí, né? Bem significativo. Então, quem me segue aqui há mais tempo já conhece um pouquinho dessa história. Eu vou contar aqui pra ela ficar completa e ficar salva de uma vez só, né? Mas nesse ano nós perdemos... Nesse ano não, né? Naquele ano... Nós perdemos também, não lembro, eu sou muito ruim, gente, eu tenho a minha memória para datas, inclusive eu tento tratar isso na terapia, porque eu acho que é alguma coisa, né? Mas para lembrar datas, aniversários, situações, nossa, minha memória é muito ruim. Então, enfim, né, as datas aqui eu não vou lembrar exatamente, mas naquele ano, fazia mais ou menos 1 ano e um pouquinho que nós tínhamos aberto o salão, e eu perdi o meu irmão, né, para depressão, então foi algo bem impactante, desestabilizou não só a gente, né, mas o nosso negócio que já não vinha bem se desestabilizou completamente. Então foi bem punk de todas as formas, né? E aí às vezes eu abro caixinha e muitas de vocês colocam ali pra mim assim, Grazi, tô pensando em desistir. Como não desistir? Eu falo assim, cara, naquela época eu com 25 anos, com uma empresa falida, porque quando nós fechamos ali, nós tínhamos adquirido mais de 100 mil reais em dívidas. Estava com essa situação na nossa família, então todo mundo ficou abalado psicologicamente. Aliás, psicológico era o que nós não tínhamos naquela época, né? Porque ficou todo mundo meio zureta, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. A minha mãe acabou se ausentando alguns meses ali da estética, e aí sim, o que já tava ruim foi por água abaixo, porque eu não tinha espírito de gestão nenhuma. Então, a pouca coisa que ainda funcionava, porque ela estava lá gerenciando, acabou não funcionando mais, porque ela teve que se ausentar devido a tudo que nós passamos aí na nossa família. E aí, eu lembro de ter tido algumas conversas com o Silvio, né? Nessa época, nós recém tínhamos começado o nosso relacionamento também. Então, foi muita coisa junto, né? Mas eu lembro de ter falado pra ele o seguinte, olha, a gente tá passando por alguns turbilhões financeiros lá na clínica. Eu não sei se daqui a pouco não é melhor fechar do que passar para o outro mês. A cada mês aquela dívida vai triplicar e aí é mais função e tudo mais.
E naquela época, a minha mãe ela foi um pouco mais resistente em fecharmos, né? Afinal de contas, ela investiu muito lá, né, gente? Todas as reservas que ela tinha, tudo, né? Ela investiu tempo, energia, dinheiro pra ver tudo aquilo ali acontecendo da melhor forma, né? Eu também, obviamente, né? Na época eu tinha um carro, coloquei o carro no negócio, eu não tinha muitas reservas financeiras, né? Mas o que eu tinha, eu coloquei ali, fora o tempo, fora o nosso emocional, que foi todo colocado ali, sabe? Então ela foi um pouco mais difícil de lidar com isso tudo, né? Acho que principalmente pelo momento que a nossa família estava passando. E aí eu lembro de ter falado pra ela, olha, mais um mês aqui dentro vai dar problema, a cada mês o problema vai aumentar e vai aumentar e vai aumentar. Eu tenho só 25 anos de idade, se eu fechar aqui, né, daqui a pouco eu posso dar conta de resolver tudo isso, então acho que o mais sábio de fazer aqui é fechar isso aí mesmo, entendeu? E ela foi um pouco mais, assim, pé no freio, mas ela entendeu que o melhor realmente era fecharmos aquela época, né? E aí nós fechamos. Então eu tinha 25 anos, a nossa estética aí, Mabelle, na época, ela durou 1 ano e meio, mais ou menos. E nós falimos, né? Nós tivemos que fechar as portas aí 1 ano e meio depois. Aí naquela época eu ainda estava fazendo faculdade, tranquei de novo pela segunda vez a minha graduação, mas aí foi alguns meses ali, né? Devido a todo o turbilhão, eu não sabia nem o que fazia da minha vida mais, gente. Eu não sabia mais nem se eu continuava com estética, se eu voltava a trabalhar com financiamento. E essa foi um dos pontos que eu levei pra terapia, né? Eu pensei assim, olha, isso aqui não deu certo, né? Foi um sonho que eu investi e tal, né? Mas não foi pra frente. Se fosse pra ser, Deus teria aberto os caminhos aí, né? Mesmo eu tendo negligenciado todas as etapas do empreender, né? Que é sobre gestão de negócios, gestão financeira, gestão de equipes e etc. Mesmo eu tendo negligenciado tudo isso, eu colocando a culpa em Deus, né? Porque a culpa foi de Deus, que se fosse pra dar certo, Deus teria aberto as portas. Enfim, aí a minha terapeuta disse o seguinte, Grazi, e muitas vezes eu deixava de investir em mim, né? Nos meus cursos, nas minhas coisas, pra estar para investir lá no espaço e nas pessoas. E aí ela me disse uma coisa, olha, se hoje tu fosse atender em qualquer outro lugar, tu acha, né, que as pessoas as quais tu já cativou, as quais tu já atendeu, não iriam junto contigo? Eu falei assim, olha, eu acho que iriam, né? Ela assim, porque nunca vai ser o lugar, e sim a pessoa. Então, claro que a tua estética tinha todo um charme, tinha a tua energia, tinha a tua cara. Mas hoje, se tu for atender em qualquer outro lugar, as pessoas vão ir, né, até o teu lugar para ser atendidas por ti. Porque é sobre pessoas, né? E aí eu fiquei muito com aquilo na cabeça. E eu falei assim, olha, mas até eu engrenar nesse mercado, eu acho que eu já vou estar mais sobrecarregada de dívida ainda. Eu acho que o mais certo a fazer é voltar a trabalhar como CLT, entendeu? E pelo menos eu vou ter aquele valor certo mensal para ir quitando essas dívidas. E aí eu lembro dela ter me falado o seguinte, ela assim, olha, pensa sobre isso, né? Se realmente é um mercado que tu gosta, a área da estética, tu deveria persistir, né? Continuar. E aí tudo que ela me falava naquela época, pra mim, não soava com muito sentido, porque eu pensava assim, meu Deus, se fosse pra dar certo, teria dado certo, colocando a culpa em Deus, né? Deus teria feito dar certo, mas eu negligenciei absolutamente tudo do empreender naquela época, né? Enfim, aí eu fiquei com aquilo, fiquei mais ou menos um mês ali nesse turbilhão de emoções, tendo que lidar com tudo isso praticamente sozinha, né? Porque tava todo mundo meio abalado psicologicamente, então as decisões elas tinham que partir 100% de mim, o que fazer, como fazer e quando fazer. E graças a Deus nessa época eu já cobrava por consultas lá na época da Mabelle, eu cobrava R$ 50 na minha consulta lá na Mabelle. Eu já trabalhava com os produtinhos personalizados, inclusive volta e meia eu coloco algumas fotinhas pra vocês dessa época, né? Então era um saquinho personalizado com os mini produtinhos personalizados. Então eu já tinha esse feeling para cosmetologia personalizada. Eu já sabia trabalhar, eu já sabia fazer a parte de encantamento ali daquelas clientes.
e já estava com um olhar um pouco mais aprofundado para as pacientes. Então, desde aquela época, eu nunca trabalhei com protocolos prontos. Eu sempre priorizei ali a individualidade do paciente, mesmo que naquela época eu ainda não tivesse tido o contato especificamente com a estética integrativa, mas já eram posicionamentos que andavam comigo, né? Então, eu tinha lá os famosos kits, né? Quem aqui não começou com kits prontos lá dos produtos, né? De limpeza de pele, de peelings e etc. Mas desde o momento que eu fiz um curso sobre cosmetologia naquela época e eu aprendi a formular, e eu sou muito... Isso é muito meu, assim, né? Eu sou muito corajosa, eu vou lá e faço, sabe? Então, desde aquela época eu já formulava, né? Eu fiz contatos com as farmácias, fiz produtos, fazia peelings, né? Personalizados, e ali eu comecei a personalizar os meus tratamentos. Então, mesmo sem saber, eu naquela época já trabalhava com uma personalização individualizada. E eu também já tinha feito muitos contatos. Ai, me deu calor aqui nessa... Eu também já tinha feito muitos contatos e amizades na área. E naquela época, duas amigas que são incríveis aí, fizeram parte da minha retomada nesse mercado. Elas recém tinham aberto um salão. E aí eu comecei a fazer contatos, né? Porque uma coisa que a minha terapeuta me disse nessa época é que tudo é sobre movimento, né? Se coloca em movimento, que as coisas vão começar a acontecer. Se a gente ficar parado só querendo que isso caia do céu, não vai acontecer, não vai cair do céu. A gente precisa se colocar em movimento. E aí foi o que eu fiz. Pedi para elas, né? Para começar a atender lá no salão delas. E aí a Manu, que até hoje trabalha comigo aí, a Manu também já teve a sala dela e tal, voltou. Nós alugamos uma sala do ladinho da onde era o meu salão. E aí eu ainda falei pra Manu naquela época: Manu, a gente não vai ter dinheiro pra pagar essa sala, vai ser muito caro pra gente, eu acho, né? Aí ela assim: não, Grazi, a gente vai conseguir, vamos dividir, etc, né? Beleza. E aí eu lembro que a gente pagava acho que R$600 o aluguel daquela sala e a gente dividia, então dava 300 pra cada uma, enfim. E aí a gente foi, eu atendia no salão, atendia nessa salinha dividida com a Manu, atendia em mais outros 2 lugares, um no centro, que era uma clínica odontológica, então lá eu fazia limpezas, fazia peelings, carregava o meu vaporzinho embaixo do braço tarde da noite naquele centro, que é o caos, não sei quem aqui conhece o centro de Porto Alegre, mas é um horror, ainda mais de noite, eu super nova, com a mochila cheia de produto, pesada pra caramba, aquele vapor embaixo do braço, olha, o caos. Ainda saía de lá e ia direto pra faculdade, no outro dia tudo de novo. Também comecei a atender em uma barbearia aqui em Porto Alegre, então eu atendi em 4 lugares simultâneos, assim, para divulgar o meu nome, né? Então naquela época eu não colocava preços altos assim no meu trabalho, eu queria mais era divulgar o meu nome, divulgar o meu trabalho. Então eu fazia muitas parcerias com todos, né? Comecei a pegar minhas amigas, pessoas conhecidas, trabalha com o quê? Tal, vamos fazer uma parceria, cupom de desconto e tal, e ali eu comecei. Trabalhei pra caramba mesmo, assim. Ainda mais que eu estudava aquela época de noite, né? Então, assim, naquela época eu mal treinava, né? Não me alimentava direito, porque não tinha tempo pra isso, né? Eu só podia trabalhar e estudar. E foi exatamente o que eu fiz nessa época aí. E aí, dado um momento, eu comecei a perceber que as pessoas... E eu sempre fui muito honesta em relação a isso. Então, se era a pessoa, por exemplo, lá do salão, eu não tirava a pessoa do salão pra levar pra minha sala, né? Eu falei assim, você é paciente da onde? De tal lugar. Bom, então tem que ligar pras meninas pra agendar com elas, né? E aí, dado um momento disso, eu comecei a perceber que as pessoas queriam saber onde eu estava, né? Tipo assim, dia tal, tu vai estar onde? Porque eu quero ser atendida por ti. E isso começou a aumentar, e eu percebi que eu já conseguia dar conta de ter daqui a pouco uma sala sozinha de novo. Foi quando eu fiz uma proposta, porque quando eu dividi a sala com a Manu, era uma salinha assim, dentro de um estúdio de funcional. Então, amo as meninas também que nos abriram essa porta, elas são maravilhosas, viraram nossas amigas aí, mas pensem vocês, as meninas eram extremamente animadas e elas tinham aula também de manhã até de noite. Então, a gente sabe que a gente trabalha com uma área da estética, principalmente a estética integrativa, que a gente visa ali o conforto, o bem-estar, o relaxamento daquela paciente, né? E dentro do estúdio funcional era uma gritaria, era sonzão, aquela loucura assim, frenética o dia inteiro. Mas tudo bem, era o que a gente tinha ali naquele momento e tudo certo, né?
E aí, quando eu fiz a proposta pra Manu, olha, Manu, eu tô pensando em ir pra uma sala não muito maior do que essa aqui, né? Porque senão a gente não vai conseguir pagar, mas eu queria muito que daqui a pouco tu fosse comigo, né? Até pra me sentir mais segura, enfim, a gente parte dividindo o aluguel de novo e tal. E ela super topou, e aí foi quando nós abrimos ali o meu segundo consultório, né? E aí eu tinha o meu consultório e ela tinha o estúdio dela numa mesma sala e a gente dividia o aluguel ali. Aí depois de um tempo a Manu começou a crescer muito na área dela também, etc. E ela foi para uma sala individual só dela e eu fiquei com todo aquele consultório só pra mim. E aí depois eu fui pra minha sala que vocês conhecem hoje. Então, só pra vocês entenderem que existiu uma peleia, né? Existiu um caminho a ser percorrido aí. E aí como que surgiu o Fórmula Home Care no meio disso tudo, né? Quando eu me mudei para esse pro meu primeiro consultório, que eu ainda dividi o aluguel com a Manu, eu sempre tinha compartilhado com as pessoas sobre tudo que estava acontecendo, né? Então aqui no meu Instagram as pessoas acompanharam o fechamento da Mabelle, as pessoas acompanharam os meus atendimentos nesses outros lugares, que inclusive várias vezes eu posto foto para vocês. As pessoas acompanharam toda a minha rotina, me acompanhavam no centro de noite com o vapor, me acompanhavam de todas as formas. E aí eu fui contando para as pessoas, e aí o que acontecia? Eu parei de ir em congressos, eu parei de comprar as novidades, aqueles kits gigantescos de produtos, eu parei de fazer um monte de coisas e eu sempre dizia que o meu financeiro não tinha liberado. Eu falei assim, não, isso eu não posso fazer porque o meu financeiro ainda não liberou. E as pessoas começaram a perguntar quem era o meu financeiro, se eu tinha contratado uma empresa ou se o que estava acontecendo ali. E aí eu expliquei para as pessoas que eu tinha convidado o Silvio para ser o meu sócio. Então, quando eu comecei a perceber que eu já estava dando conta, né, de atrair mais clientes, mais pacientes, eu falei pro Silvio, olha, tô pensando em abrir o meu consultório de novo, né? Mas eu queria que tu entrasse no meu sócio nessa parte de administração, gestão financeira e tudo mais. E aí ele topou e aí nós viramos sócios e eu compartilhava isso direto com as pessoas pelo Instagram. E aí nessa época as pessoas começaram a perguntar se o Silvio dava mentorias e se eu também dava mentorias sobre marketing e vendas, porque eu compartilhava muitas coisas no meu Instagram, eu sempre tive uma facilidade, digamos assim, de falar ali no Instagram, apesar de ser uma pessoa extremamente introvertida e envergonhada. Eu tive que desenvolver muito esse meu lado para que hoje, né, eu conseguisse dar aulas, usar o Instagram realmente ao meu favor. Naquela época eu ainda era bem travada, mas eu me obrigava a estar ali porque eu precisava divulgar o meu trabalho. E o Instagram seria a ferramenta mais rápida a me trazer pacientes na época. Então, por isso eu me obriguei a colocar a minha cara a tapa ali para mostrar o meu trabalho. O que é necessidade, né? O que a necessidade não faz. Enfim, as pessoas começaram a perguntar muito pra gente sobre isso, né? Se a gente dava cursos e tal. E a gente, olha, vamos olhar pra isso, né? Porque se a gente conseguiu se ajudar, né? Me recolocar, a gente pode ajudar outras pessoas também. A primeira turma que nós lançamos presencialmente, a gente lotou ela em menos de uma semana com mais de 40 pessoas. E aí a gente olhou assim, meu Deus, existe alguma coisa aqui. Talvez isso que tenha acontecido comigo, de ter falido uma empresa, de não saber lidar com gestão, com marketing, com vendas, não seja um problema só meu. Talvez isso realmente seja um calcanhar de Aquiles da área da estética. E aí depois, ouvindo vários relatos, conversando com várias pessoas dos cursos, realmente a gente entendeu que aquilo ali era um calcanhar de Aquiles da nossa área. E foi assim, quase como um abraço, né? Porque eu não me sentia assim tão sozinha e tão culpada de ter quebrado um negócio aos 25 anos de idade. Mas ao mesmo tempo nós enxergamos que nós precisávamos mudar a realidade da nossa área em relação à gestão, marketing e vendas, né? Foi daí que nós começamos com os cursos presenciais e nós lotávamos, gente, turmas. Eu vou ver se eu encontro essas fotos para postar hoje para vocês. Nós lotávamos assim, 3, 4 turmas por mês de 40 pessoas, né? Para falarmos aí sobre gestão, marketing, vendas, organização. E uma partezinha do curso, tanto do presencial e depois quando nós levamos ele para online, uma partezinha eu falava sobre encantamento do cliente, como que eu fazia com as minhas pacientes
através da personalização cosmética. E aí, onde que a gente caiu com tudo isso, gente? No Fórmula Home Care. Então, naquela época eu abordava isso, era uma sementinha. E aí um dia os meninos me perguntaram, tu acha que daria um curso sobre isso? Eu falei assim, nossa, com certeza, porque isso é o que eu faço hoje. Então, com certeza eu conseguiria falar mais livremente sobre isso, né? Porque é o meu dia a dia. E aí nós inventamos de criar uma aula, daquela aula surgiu a segunda aula, a terceira aula, a quarta aula, surgiu um módulo, do módulo surgiu o segundo módulo, o terceiro módulo, e a gente viu que ele já precisava de um espaço só dele. E aí que nós criamos e desenvolvemos o curso Fórmula Home Care. Então, para vocês entenderem que veio, né? Isso não surgiu do nada, isso não foi criado do nada, isso tem uma história por trás. E muito, né? Muito pela transformação. Então é o que eu sempre digo, eu disse isso para as meninas ontem em aula, né? Meu cafezinho já até esfriou aqui hoje. Eu disse isso para as meninas em aula. Se deu certo para mim, eu tenho certeza que pode dar certo para você. Inconscientemente, naquela época, Deus estava me guiando, né? Deus estava dizendo, olha, por aqui é o lado certo, mas ainda precisa, né, se aprofundar aí na parte de gestão, marketing, venda, se desenvolver nesse lado, para que depois, então, tu consiga ter o teu próprio negócio. Então, foi tudo trilhando, mas foi tudo trilhado a partir da cosmetologia personalizada e da estética integrativa, porque se eu tivesse fechado a minha clínica naquela época e fosse só mais uma do mercado, eu não ia ter conseguido me diferenciar, gente, eu não ia ter conseguido captar essas pacientes, eu não ia ter conseguido levar as pacientes junto comigo. Por quê? O que eu faria com os produtos todos iguais, né? Os kits prontos lá, outra pessoa faria em outro lugar, entende? O meu diferencial naquela época já era o meu atendimento e por isso eu cobrava, por mais que fosse R$50 naquela época, eu com 25 anos eu cobrava R$50, não era nem formada ainda. Então as pessoas perguntavam muito, nossa, mas ela não é nem formada ainda. Uma esteticista cobrando consulta, onde já se viu isso, sabe? Então eu enfrentei todas essas barreiras, percorri um longo caminho aí, fazendo as pessoas entenderem que era importante passar pela consulta antes de fazer um procedimento estético. Muitas vezes eu não fazia a limpeza de pele na primeira sessão, lá naquela época eu já fazia isso, entende? E isso começou a se tornar o meu diferencial. Então, por isso que hoje eu digo pra vocês, né? E às vezes vocês me perguntam ali, nossa, como não desistir? E aí, esses tempos, tudo acontecendo, não sei se vocês acompanharam tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos alunas, colegas, né, que perderam absolutamente tudo, além das suas casas, dos seus trabalhos. E aí, algumas colegas colocaram na caixinha, né, Grazi, como não desistir? E aí, muitas vezes, eu confesso que eu sou um pouco sem paciência, né? Mas aí eu respondi pra ela, olha, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu não sei se você tá acompanhando o que tá acontecendo aqui, não. Você já acompanhou o que tá acontecendo aqui? Ela, pois é, eu vi. Eu disse, pois é, então tem que perguntar pras pessoas que foram afetadas ali como que elas vão fazer pra não desistir. Porque não vai ser fácil, né, gente? Então, às vezes a gente tem tudo à nossa volta. A gente tem oportunidades, a gente tem saúde, que é o mais importante para que a gente consiga ir atrás dos nossos objetivos. A gente tem absolutamente tudo. E a gente resolve se colocar num lugar de vítima, não olhar para isso, a gente resolve reclamar, porque é muito melhor, é um cantinho muito mais confortável quando a gente se coloca dentro de uma caixinha e prefere ser cuidado, né? Então, a gente vai se vitimizando, se tapando, porque a gente não quer enfrentar os nossos problemas. Então, hoje, quando eu digo pra vocês, nossa, como não desistir, eu olho pra trás e eu penso assim, cara, se essas gurias soubessem o que eu já passei na vida, eu acho que elas nunca mais me perguntariam sobre isso, né? Mas, enfim, agora tá aqui esse episódio gravado pra você conhecer a minha história completa e falando pra vocês o porquê de que eu decidi, né, trazer o curso Fórmula Home Care hoje como o produto central aí do nosso negócio, né? Porque foi a partir dele que eu sofri toda essa transformação, né? Foi a partir do conteúdo que tem ali que eu cheguei onde cheguei hoje. E o conteúdo, ele é tão libertador que hoje eu tenho certeza que independente do lugar onde eu estiver, eu vou seguir atendendo. Tanto que nós trabalhamos também com consultas online, porque independe
do lugar onde eu estiver. Eu tenho conhecimento. E o meu conhecimento consegue trazer transformação para as minhas pacientes. E se eu consigo isso, eu consigo passar isso para vocês que vocês também consigam. Né? Então, o conhecimento é que vai te trazer segurança, autonomia, liberdade, para que você consiga fugir desses famosos métodos prontos e engessados do nosso mercado, para que você consiga se posicionar, para que você consiga ter liberdade financeira, geográfica. Como eu falei para vocês agora, mês passado, nós viajamos para a Europa e eu levei consultas online para realizar lá. Poderia não realizar, estava em horários diferentes, coisas diferentes, mas foi um desafio que eu lancei para mim. Olha, se eu quero essa liberdade geográfica, eu tenho que aprender a trabalhar com essa liberdade geográfica. Eu vou demorar ali 1 hora e meia na consulta, ok, mas eu estou em outro lugar, olha que legal isso, eu estou em outro país e estou ali conseguindo fazer o meu trabalho. Então isso é gostoso, é quando você consegue encaixar tudo isso na sua rotina de uma forma leve. E é através do conhecimento que você vai conseguir isso. Tá bom? Eu espero ter inspirado vocês aqui com essa história e falando pra vocês do curso Fórmula Home Care, que eu sei que vocês estão ansiosas aí. Inclusive, eu já deixei algumas informações dele tudo abertinho aqui pra passar pra vocês. Então, deixa eu ver se é esse daqui mesmo. Se é esse daqui mesmo. É. Então, o Silvinho já colocou pra vocês aqui, ó, comente, eu quero. Que daí vocês vão cair direto lá nos grupos. Hoje às 6h30 tem live, né? Exato. Vou entrar de novo pra falar. Pra vocês entrarem lá nos grupos e ainda terem a chance de pegar o último material que nós vamos colocar hoje da nossa aula de ontem, o nosso e-book, que tá simplesmente incrível, sobre leitura de rótulos cosméticos. Inclusive, a nossa aula de ontem foi assim, ó, maravilhosa, perfeita, de muito conteúdo. Eu tenho certeza que vai mudar aí o seu olhar com as suas pacientes. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Entra nos grupos de WhatsApp, leiam as mensagens, é preciso que vocês leiam, tá bom? A minha equipe tá falando que vocês não estão lendo as mensagens e muitas vezes estão chamando eles pra perguntar o que já tá escrito nas mensagens, tá? Então vão lá e leiam essas mensagens, tá? Vocês entrem nesses grupos e lá nesses grupos vai ter o link do grupo de super interessados. As inscrições do curso Fórmula Home Care, elas abrem 30 minutos antes no grupo de super interessados, certo? E vai abrir às 20 horas para o público geral. Então é preciso que você esteja nos grupos de super interessados para concorrer a esses bônus que eu vou passar para vocês aqui agora. História inspiradora. E no mais, com 25 anos, né? 25 anos de idade. Se eu tivesse passando tudo aquilo com a idade que eu tenho hoje, com a maturidade, com o suporte e tudo mais, teria sido infinitamente mais leve, né? Mas tudo bem também, foi necessário trilhar aquele caminho naquela época. Vamos aos bônus aqui, ó. Quem comprar até hoje, às 23h59, vai ganhar, além do curso Fórmula Home Care, que é aquele belíssimo, maravilhoso, que eu vou mostrar pra vocês hoje nos stories ali também, como que está o layout aí do nosso curso. Além do Fórmula Home Care, vocês vão ganhar um curso de finanças para a área da estética, sobre tudo que nós conversamos aqui hoje, tá? Comandado pelo Silvio aí, que é uma edição limitada. Para as 30 primeiras, além desse bônus do curso de finanças, vai ganhar também uma mentoria comigo. Para as 10 primeiras, vão ganhar, além disso que eu acabei de falar. Então, além do curso de finanças, além da mentoria, vão ganhar também o kit das Sabidonas, que é uma coisa que vocês pedem muito, que é o boné, ó. Que é o boné e a nossa caneca maravilhosa. O boné, ele está disponível em 3 cores. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aqui eu tô com 3, disponível em 3 cores aqui pra vocês, tá? E aí as 10 primeiras podem escolher a cor do boné que elas vão querer, tá? Para as 3 primeiras, as mais rápidas da história aí, que comprarem o curso Fórmula Home Care, além de todos os bônus que eu acabei de falar, vai ganhar também o curso Lume, que é o nosso curso de limpeza de pele e cosmetologia personalizada e estética integrativa. O nosso curso A Nova Estética, que é o nosso curso sobre empreendedorismo para a área da estética. Vai ganhar também o e-book de ativos descontinuados e as suas substituições. E o e-book de 50 formulações de limpeza de pele exclusiva profissional, tá bom? Para isso que eu acabei de falar, para as 3 primeiras, tá? Para a primeira, a mais rápida da história, aqui não deixar
tempo pra ninguém aí comprar o curso Fórmula Home Care. Além de tudo isso que eu acabei de falar, vai ganhar também um vapor de ozônio e uma alta frequência, novinhos, lacrados, direto da fábrica para a sua casa. Para a primeira colocada do curso Fórmula Home Care. Então ela vai ganhar todos os bônus que eu acabei de falar, mais o vapor de ozônio e a alta frequência, tá bom? E para isso, para que vocês consigam concorrer e ter mais chances aí de concorrer a esses bônus, vocês precisam estar no grupo de super interessados, tá bom? Escreve eu quero aqui embaixo. Você vai cair no grupo macro do WhatsApp, tá? Onde tá todas as alunas lá. Dentro desse grupo está sendo enviado mensagens com o link do grupo de super interessados. Leiam as mensagens detalhadamente para que vocês consigam entrar no grupo de super interessados, tá? Hoje, às 6h30, eu vou entrar ao vivo aqui de novo, que daí nós vamos falar só sobre o curso Fórmula Home Care, tá? Como esse é um episódio do Café das Sabidonas, não vou me estender muito aqui, senão eu fico 1 hora só falando do curso pra vocês. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas do curso Fórmula Home Care. Enfim, ó, já estão perguntando aqui, ó, quem já é aluna tem algum desconto? Lu, nós vamos abrir pra renovação essa semana, tá? Provavelmente a minha equipe vai entrar em contato com vocês aí. O curso Fórmula Home Care hoje ele tem a maior taxa de renovação no mercado. Mas a gente vai falar sobre tudo do curso Fórmula Home Care hoje às 6h30, tá? Só pra eu não atropelar o Café das Sabidonas aqui com vocês, tá bom? Então, meus amores, o nosso café de hoje era sobre isso, para eu passar essas orientações aí para vocês, contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, para que vocês consigam se inspirar e também para que já consiga ficar salvo aqui no Café das Sabidonas e sempre que entrar alguém novo, eu já consigo subir o episódio ali e mandar direto para a pessoa, tá? Ó, Fábio, preciso renovar. Inclusive, tem uma novidade aqui para as alunas que querem renovar, tá bom? Nessa edição, ainda este mês, nós estaremos inaugurando o nosso módulo sobre exames laboratoriais, análise de exames laboratoriais, tá bom? Ainda esse mês. Então, se você estava esperando para renovar, esse é o momento, tá? Meus amores, no mais é isso. Nós nos vemos às 6h30 aqui, única e exclusivamente para falarmos do curso Fórmula Home Care. Todas as dúvidas, tá? Para quem quais são as habilidades que você vai aprender, o que tem dentro do curso Fórmula Home Care, quais são as novidades. Eu vou contar tudo às 6h30, um pouquinho antes aí da abertura oficial, tá bom? Beijo para vocês, que esteja uma semana abençoada, iluminada, tá? Eu acho que eu coloquei alguma coisa para vocês aqui. Ah, o textinho, né? Eu não falei isso. Gente, não é possível. Eu vou ler esse texto aqui, porque depois eu peço pra minha equipe deixar em evidência aqui, só pra completar esse episódio do curso Fórmula olha aí, ó, do Café das Sabidonas, tá? Olha o que eu escrevi pra vocês, ó. Somos fruto do meio em que vivemos, das pessoas às quais mais convivemos, dos conteúdos que absorvemos. É como se cada um de nós fosse uma colcha de retalhos montada a partir do ambiente e de tudo que nos cerca ao longo da vida. Você hoje pode estar se sentindo perdida, estagnada, insegura, mas saiba que tudo é uma questão de pequenos ajustes e de escolhas as quais podem virar esse jogo. Desde que tudo isso aconteceu comigo, lá na época desse meu salão, eu comecei a cuidar muito o ambiente em que eu estava, as pessoas que me cercavam, porque se eu quisesse realmente mudar aquela realidade que eu estava vivendo naquele momento, primeiro eu precisava mudar internamente, eu precisava mudar a minha postura, a minha consciência, as coisas que eu acreditava, e mudar também o ambiente em que eu estava vivendo, as pessoas às quais eu estava convivendo. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Porque, como eu falei pra vocês, nós somos um pouquinho de tudo, e principalmente do ambiente em que vivemos, tá? Amo vocês, que seja uma semana abençoada, iluminada, próspera, de muitas conquistas. E nós nos vemos hoje às 6h30 aqui para falarmos sobre o curso Fórmula Home Care. Beijo pra vocês!